Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está em sua própria pátria, ensinando na sinagoga. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. É uma passagem que está se cumprindo na pessoa de Jesus. É um texto que fala, uma profecia que aponta para Jesus, e em Jesus se cumpre, em Jesus se realiza. Mas os próprios conterrâneos de Jesus não acreditaram. Pelo contrário, alguns diziam, diante do ensinamento de Jesus, mesmo ficando admirados com seu ensinamento, diziam: Mas ele não é filho de José? Veja como esse grande mistério do aniquilamento de Deus, aquilo que São Paulo fala na carta aos Filipenses. Mesmo sendo de condição divina, não igualou o seu ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, despojou-se de si mesmo, tornando-se servo, obediente até a morte de cruz. O mistério da encarnação, que é um mistério tão grandioso. As pessoas tiveram dificuldade de ver em Jesus, filho de José e o filho de Maria, o Filho de Deus. Deus encarnado. Deus encarnado. O povo não acreditou. O povo não acreditou. E Jesus vai dizer que um profeta não é bem recebido em sua própria pátria. Os seus próprios conterrâneos o rejeitam. Não acreditam nele. Porque sabe que ele é dali, quem são seus pais, pessoas simples até, humildes, sem muitas condições financeiras. Então, como ele pode ser o Messias?
Como ele pode ser o enviado de Deus? Como? É necessário fé. E fé é dom de Deus. Mas é preciso também estar com o coração aberto para acolher. Para acolher. E por falar em acolher, nós hoje poderíamos também nos perguntar: como temos acolhido o ensinamento de Jesus? Como temos acolhido a palavra de Jesus? Temos acolhido ou temos rejeitado? Muitos acreditaram em Jesus. Não aqueles da sua pátria, mas muitos acreditaram em Jesus. Outros não. Uma pergunta importante: como nós temos reagido diante da palavra que nos é dirigida por Jesus? A nossa reação é uma reação de fé, de adesão a Jesus? Ou de dureza do coração, fechamento do coração à palavra do Senhor? Peçamos hoje ao Senhor que nós nunca nos fechemos à sua palavra, ao seu ensinamento, à vontade de Deus. Que nós nunca caiamos na incredulidade. E que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus e o ungiu, que também possa descer sobre cada um de nós hoje, tornando o nosso coração terreno fértil para acolher a semente da palavra de Deus. E que essa palavra, pela ação do Espírito Santo, também produza em nós muitos frutos. Frutos de fé, de conversão, de vida nova. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.